familiares, todo mundo já pegando a estrada, indo viajar. O Abel Ferreira está com uma dificuldade, ainda não encontrou passagem para Portugal. Vai encontrar dificuldade, né? Porque a entrada na Europa, né? A entrada, qualquer lugar do mundo que você sai do Brasil, você encontra dificuldade pela questão da pandemia, pela questão do Brasil ser um país visto, né, pelos outros com uma certa dificuldade, né, por causa como o Brasil está lidando com a questão da pandemia. Então o Abel Ferreira está procurando aí uma melhor forma para poder rever a família depois de quase 5 meses aí longe das filhas, da mulher, enfim, dos amigos, de todos os parentes. Ele que quer passar aí esse período aí de 10 dias com a família. Outros integrantes da comissão técnica vão ficar por aqui, vão começar a preparar esse time aí que vai disputar o Campeonato Paulista com jovens, 2 grupos separados, né? 10 dias folgando, outros 10 depois, vai ter esse rodízio e assim vai ser a programação. E o que chamou a atenção e acabou virando notícia, e isso internamente pegou muito bem, vocês estão falando aí muito do desempenho do Rafael Veiga, e isso acabou motivando outros jogadores da posição. O Lucas Lima estava no segundo pelotão de jogadores que folgariam 10 dias. Não nesse primeiro, no segundo. O Lucas Lima pediu para a comissão técnica para não folgar. E o Lucas Lima acabou sendo... a comissão técnica aceitou o pedido do Lucas Lima, não vai ter folga, vai disputar o Campeonato Paulista sem folgar, vai direto. E a comissão técnica viu com bons olhos esse pedido do jogador. Porque muitas vezes a crítica em cima do Lucas Lima é essa, né? Ah, o jogador atua bem, legal, fica 3 jogos sem atuar bem e parece que ele não sente essas más atuações. Para ele tá tudo bem. Então, assim, foi um pouco de uma resposta de um jogador que quer realmente, de fato, fazer parte desse time vencedor. Então, o Lucas Lima, ele vai continuar treinando, vai se reapresentar e vai trabalhar para que o Palmeiras possa disputar o Campeonato Paulista e ele brigar por uma posição no time, André. Parecia uma contratação tão certeira do Lucas Lima em 2017... que ele assinou à época por 5 anos. Então o contrato dele vai até o final de 2022, Pet. Não, mas tá bom, é bom jogador, só que não está jogando nem perto do que ele jogava antes no Santos. Aliás, está jogando como última temporada no Santos. Esse que é o problema. Ele podia entregar muito mais, jogador do nível da seleção, mas realmente não chega tão baixo como o Luan do Corinthians, que não está dando certo há muito tempo. Mas são 2 jogadores que você dificilmente explica. Mas tem 3 jogadores cujo investimento os clubes não vão retomar, me parece. Lucas Lima no Palmeiras, Ganso no Fluminense e Luan no Corinthians. Bom. Cada um por razões distintas, situações distintas. Acho que o Lucas Lima menos decadência. Sim, mas digo, retomar o investimento feito... Mas recuperou em títulos. Ele recuperou títulos, elenco forte. Você não necessariamente paga um jogador contrato para revender. Ele veio para ser um protagonista. Não, veio, mas ainda bem, pode ser que ele contribuiu dando a moral e estimou os outros jogadores para jogarem melhor. O Pet. Ele tá querendo ser legal. Por que não? Ele jogou lá e os outros jogaram. Pô, tem que jogar melhor que o Lucas Lima. Hein? Cara, esse moral é melhor contratar um psicólogo. É isso que eu ia falar, pô. Mas tu acha que o Palmeiras não tem psicólogo? Tem, claro. Tem, claro que tem. Tem toda a infraestrutura. Fala, Roger. Ó, Losete, fica do meu lado. É que eu sou contra falar sobre salário e tal. Nem gosto de falar sobre valor. E nem vou tocar na questão do valor, mas ele tem um belíssimo salário para ser lembrado como um jogador que deu força para o outro, né? Então, custo-benefício não é bom, né? Não foi legal. Não foi legal custo-benefício. Não, muito alto pro Palmeiras. Muito alto. Não, assim, ó, assim, vendo os jogos do Palmeiras, não sei se o Losete concorda. Eu não acho que ele jogue de má vontade. Não joga, ele só não consegue entregar o que já entregou um dia. Comprou? Sim, em 2017. Quanto pagou? Não lembro agora. Não lembro. Não, ele veio de... Não, ele veio livre. Então custo-benefício é bom. Ele veio Imagina livre. se pagasse 20 milhões.
Ele cobrou uma luva. Ele cobrou. Sim, e aí diluiu isso também no salário. Então Sim, mas aí, imagina, bota aí mais 20 e poucos milhões se tivesse sido comprado. Porque assim, ó, ele estava no auge... Tem jogadores que foram comprados 20 e poucos milhões e não deu certo. Ele estava no auge em 2015, aí o Palmeiras queria contratar, ele era jogador de seleção. Não tinha como pagar a multa, então esperou o contrato chegar ao fim. Por isso ele brigou no Santos, não jogou Exato, não jogou a última temporada. Fala, Losetti, tenta defender o Pet aqui, Losetti. Não, é que eu acho que a gente não tem que olhar essa questão só pelo custo-benefício. Isso, Losetti. A questão técnica do Lucas Lima é que, para mim, me chama a atenção, porque, como disse o Zé, ele veio para ser um protagonista, não um mero coadjuvante. E se a gente pegar o tempo total de carreira, tanto o Lucas Lima quanto o Luan e talvez até o Ganso já tenham mais tempo como coadjuvante do que como protagonista. Isso Verdade. É ruim. Isso fala um pouco sobre a dificuldade do camisa 10, que o Pet e o Roger vinham falando há pouco. Isso fala sobre que camisa 10 vai achar uma solução para essa dificuldade. Você mostrou a tabelinha de títulos ali, Rizek. O Everton Ribeiro ganhou mais brasileiros que o Palmeiras e o Flamengo na década. Ele ganhou 4, sendo protagonista nos 4. Né? Então, acho que ele é incomparável a qualquer outro jogador dessa cepa assim, de camisas 10 dessa geração. Mas a gente vê que o Rafael Veiga, o Claudinho, esses que o Roger destacou e o Pet também, eles foram achar uma solução para a posição deles. O Veiga nesse jogo direto que o Palmeiras faz, que é muito ruim ser camisa 10 no time que rouba a bola e volta no goleiro, toca para o zagueiro, sai com lentidão, porque o 10 vai receber no meio de duas linhas super montadinhas. Então o Veiga soube entender esse novo jeito de jogar e crescer com isso. O Claudinho a mesma coisa no Bragantino. Só que a gente não vê o Lucas Lima achando uma solução para a posição dele, para o jogo dele. Então acho que vai além da questão do custo-benefício. É frustrante do ponto de vista pessoal, de um cara que em 2016, 2017 ainda era convocado para a seleção brasileira. Não, e uma informação, o Palmeiras, no seu projeto de cortar custos, mesmo antes da pandemia no futebol, ele tentou negociar o Lucas Lima, mas não tinha quem bancasse o salário dele, que de fato é altíssimo, e como ele tem contrato até 2022, ele também não vai sair, ele quer render. E é interessante que ele queira jogar. O Palmeiras embolsou muita grana de premiação nessa temporada por causa da sua competência esportiva. Na Libertadores, a premiação era de 22,5 milhões de dólares. Em reais, isso da época da final, 122 milhões de reais. Na Copa do Brasil, foram 54 milhões, se a gente puder colocar aí. Copa do Brasil, 54 milhões. E está descrito 66,9. São, só pelo título, 54 milhões. Mais as classificações na semi, nas quartas. E a participação nas oitavas dá um total de 66,9 milhões. No Brasileiro, ele levou de premiação 23 milhões de reais. No Mundial de Clubes, 10 milhões de reais. No Paulista, 5 milhões de reais pelo título. Então, a premiação total em competições oficiais, valor bruto, 227,75 milhões. Fora alguns gatilhos da sua patrocinadora por conquistas. Porque no contrato tem isso, né? Tem gatilhos por conquistas. Então, o Palmeiras colocou muita grana em caixa. Você sabe dizer já, André Hernan, qual será a postura do clube para a temporada que se inicia? Aliás, já se iniciou? O Palmeiras vai às compras? Vai continuar apostando na base? Está procurando algum jogador especial para trazer? Vai sim. Aliás, no último balanço, né, que o Palmeiras fechou as contas, fechou negativo em 150 milhões. O presidente Maurício Gagliotti sempre falando nas reuniões do Conselho em responsabilidade na pandemia, para economizar, para fechar todas as torneiras ali, para que o bolo não crescesse, né? Então o Palmeiras ali sempre tentando manter as contas em dia, com toda essa premiação, e mesmo assim quando for ao mercado e vai ao mercado, e essa semana a gente vai ter anúncio sim de contratação, o Palmeiras vai anunciar reforços essa semana ainda, serão reforços pontuais. O Abel Ferreira quer um atacante. O Borré, por mais que tenha ficado difícil a situação por causa da questão dos empresários, isso está um rolo danado.
tem empresário lá na Colômbia, tem empresário na Argentina, mas esses empresários, eles não têm uma procuração, um papel assinado. O jogador, assim, ele não tem, assim, uma personalidade muito forte para chegar e falar assim, olha, eu não tenho contrato com vocês, eu quero ir para o Palmeiras, porque ele tem, assim, uma gratidão muito grande ao River Plate, e esses empresários são muito ligados ao River Plate. Então, assim, o representante brasileiro que está negociando, que está à frente, já esteve aqui na academia de futebol e ele sabe como lidar com essa situação, mas ele está, ao mesmo tempo, esperando esfriar um pouco esse negócio. O Palmeiras vai dar uma última cartada pelo Borré, sim, vai tentar contratar esse jogador, porque é um pedido do Abel Ferreira, mas a situação vai ter que dar uma esfriada um pouco. Eu diria assim, que esperar mais uma semana e meia, para termos novidade aí do Santos Borré, mas é uma situação que vai acontecer, sim ou não, vai acontecer até a outra semana no máximo. O Palmeiras está atrás de um zagueiro, o Palmeiras está atrás de um meio-campista, são situações pontuais que o Abel Ferreira quer contratar e vai contar com a base. O clássico contra o Corinthians, assim, foi algo assim muito que chama a atenção, porque ele estreou alguns jogadores no clássico e o Abel Ferreira gostou muito da resposta que ele teve. Porque nas conversas da diretoria, quando o Abel Ferreira assinou o contrato, quando ele foi contratado pelo Palmeiras, ele ouviu da direção do Palmeiras: você tem material humano, disse o presidente Maurício Gagliotti, no Sub-17 para 3 temporadas. Então vai ser assim a filosofia do Palmeiras, usar muitas categorias de base, mas para essa temporada, para esse calendário que vai ser apertado mais uma vez, para o ajuste do calendário, o Palmeiras vai fazer essas contratações e serão contratações pontuais, do nível do Borré, jogador experiente, jovem e que o Palmeiras também pode fazer mercado. Muito bem, Xará. Você tem aquela última guardada na manga para se despedir? Tenho sim. O Palmeiras, assim, nessa divisão toda que vai fazer de jogadores que estão de férias, que estão de folga, grupo 1, grupo 2, até mesmo a comissão técnica também vai se dividir. Serão bons testes também para você testar um profissional que o Palmeiras quer já trabalhar para essa temporada e dar assim, um protagonismo para essa figura, que é o Andrei Lopes, que é o Cebola, o cebolismo. Então, assim, nesse momento em que o Abel vai descansar e vai ter merecida folga, em que os profissionais que trabalham com o Abel vão comandar o time, o Andrei vai ter um protagonismo. O Andrei vai começar a pôr a mão na massa. O Andrei vai trabalhar desde a base com esses garotos que estão subindo, com esses jogadores que vão ter oportunidade, e o Andrei vai ter uma importância muito grande. Então a gente já vai ter aí, ó, é o trânsito aqui, hein, gente? É pandemia, é zona vermelha aqui que a gente está em São Paulo, mas o trânsito está uma loucura.